Boa tarde, presidente da Comissão de Administração Financeira, senhor Igor Tavares, o senhor presidente dessa casa, reverendo Dionísio, em nome dos quais cumprimento a todos os demais vereadores, aos meus colegas servidores, Daniel, Nicolas, aos servidores do Executivo, que nos antecederam nessa prestação de contas, que apresentaram aí com propriedade a forma como foi utilizados os recursos que são utilizados para as políticas públicas e para a manutenção dessa casa para atender a população de Pouso Alegre. O IPREM é uma autarquia, ela compõe a administração do município, é da administração indireta. Eu não venho aqui com a mesma felicidade que os senhores já apresentaram, os que me antecederam apresentaram, números tão saudáveis. Eu venho aqui com a difícil missão de apresentar o quadro gravíssimo em que se encontra o nosso Instituto de Previdência. Eu não vou me limitar aqui com a minha equipe, que com bastante seriedade e garra me acompanha aí diariamente, dorme e acorda pensando no IPREM. Nós não vamos apresentar apenas os números para ficar mais didático. Nós vamos apresentar gráficos para vocês olharem e entenderem com mais facilidade o que esses números indicam. Aqui eu caminho já para o final, né, o último período do meu mandato como presidente daquela autarquia. E eu quero aqui na próxima prestação de contas, que vai acontecer em maio, quero aqui ter notícias melhores já, porque a gente em março vai fazer uma reunião com os senhores, com o executivo, com os conselhos, para apresentar o resultado do último cálculo atuarial que está em andamento agora, com o resultado do censo que terminou. Agora, tem os últimos ajustezinhos que a Juliana, a Maris, o Daniel, a Adriana lá do IPREM, junto com a prefeitura, estão fazendo com relação a CNIS, as situações que... Mas terminou o censo, então o cálculo atuarial já vai mostrar a verdadeira radiografia do nosso instituto, com o número de servidores, o cenário de servidores, dependentes, né, que temos hoje, o que nunca foi feito. Aquela autarquia nunca realizou um censo geral previdenciário a primeira vez. Então, esse vai ser um censo, um cálculo atuarial, uma avaliação atuarial que não vai ser baseada em suposições, vai ser em números em quantitativos, reais. E é que eu venho mais uma vez solicitar aos senhores do Executivo, do Legislativo, que se engajem nessa missão de recuperar o IPREM, porque não adianta a gente ficar esperando 5 e 6 anos para o dinheiro que tem lá acabar, porque é isso que vai acontecer. E aí eu não sei o que vai acontecer com milhares de famílias e de servidores que serviram aí por 30 anos ou mais o município e vão ficar com o pires na mão sem saber de quem receber. A situação é essa, sem tirar nem pôr, se nada for feito. Então, não adianta eu chegar aqui e dizer que isso pode fazer alguma coisa que tem uma mágica. Não tem, não existe mágica. Eu já falei isso em situações, em reuniões anteriores, em conversas individuais com os senhores, e nada mudou. E aí o passado está por conta das autoridades judiciais e policiais. Estamos em contato com todos eles. Polícia Federal, Secretaria de Previdência, coordenadores de atuária da Secretaria de Previdência, Judiciário, não temos o contato direto com o Judiciário, mas ajuizamos uma ação civil de improbidade administrativa em face de todos os responsáveis pelas aplicações irregulares que foram feitas. Todos vocês já sabem disso bastante, de 170 milhões de 2011 até 2017. E eu conversei semana passada com 2 gestores de cidade, um do Sul e um do Centro-Oeste. E rapidamente, porque Pouso Alegre, para vocês saberem, Pouso Alegre está sendo vitrine de atuação frente a esses fundos.
Porque nós estamos adotando tantas ações importantes que eles estão nos pedindo para ver, olha, manda o que vocês fizeram, aquele que a gente participa de assembleia, a gente fala, eu falo muito, a equipe fala, pergunta, indaga. Eles nos ligam de lugares importantes, de lugares grandes. O que vocês estão fazendo? E conversando, eu gosto de conversar bastante, eu poderia até colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. As expressões deles. Meu Deus! Minha nossa! Meu Deus! Eu com 2 fundos aqui, eu já não durmo. Como que vocês estão fazendo? Desse jeito, sabe? E coisas mais, assim, até engraçadas, até porque a situação é de ficarem penalizados com o IPREM de Pouso Alegre, que está hoje sendo muito bem administrado e que deveria ter sido feito desde a sua criação em 93, junto com o executivo que o criou, para poder gerir as aposentadorias e pensões dos seus servidores, que era obrigação do ente e não da autarquia. A autarquia foi criada para gerenciar isso. É uma unidade gestora. Só que a gente está ficando sozinho com os problemas. A gente vem, a gente fala, a gente mostra, mas eu quero muito agora chegar na reunião de março e contar com a Câmara Municipal. E não é só para fazer reforma previdenciária que não vai adiantar. Não vai bastar. Então, e ainda, de repente, penalizar aquele servidor que ganha ali R$ 1.500 e vai ter aí que majorar a alíquota de previdência dele, ele vai viver com menos. Não é isso. O município de Pouso Alegre apresenta superávit. Está indo muito bem, progressista. Entendeu? A Câmara Municipal é composta de vereadores que sabem se posicionar. Então, a gente precisa dessa força para recuperar, resgatar a saúde financeira do IPREM, porque senão eu não sei dizer o que acontece. Se vocês tiverem alguma ideia do que acontece, eu não sei. Com a vida de todas essas milhares de pessoas que prestaram serviços ao município, que têm suas famílias que dependem, vão estar lá numa idade mais avançada e não vão ter como sobreviver se no IPREM não tiver dinheiro para pagar. É simples assim. Além, mesmo com todas essas dificuldades, como esse é um relatório é uma prestação de contas de governança do que foi feito, nós fizemos várias coisas lá boas. Nós fizemos lives de educação financeira, que foi muito bem recebida. A gente fez aí evento junto com a Câmara Municipal sobre reforma da Previdência, evento presencial. A gente está aí com diversos... tem convênios com a Câmara Municipal que são muito bons para a gente, CAC, TV Câmara. A gente está divulgando e trazendo as pessoas cada dia mais próximos da gente para mostrar, olha, isso aqui é o IPREM. Olha, essa é a importância do IPREM. Igual é importante a Câmara Municipal, igual é importante o executivo, a prefeitura. Não tem menor importância. É o patinho feio da administração, mas não tem menor importância. A gente está fazendo lá, trabalhando em capacitação direta, servidores, conselheiros, assim, porque aperfeiçoar o capital humano é importante, isso é essencial. Troca de sistema, isso a gente já falou, para poder o quê? Eliminar aqueles papéis velhos, cheios de lagartixa. Cheguei lá e eu falei, isso não é, isso aqui é o quê? O muquifo, sabe? Então, tá lá, vocês forem lá visitar, você vê como é que está o arquivo hoje, tem uma gestão documental lá, uma comissão para isso, uma servidora antiga, a senhora Lúcia, que está tomando a frente para deixar isso tudo eletrônico, virtual, digital, para as coisas não serem manuais mais, e não ter que ficar vivendo com insetos lá para ver qual que é a contribuição dos servidores, que eles têm direito para ver o cálculo da aposentadoria deles. Então, tudo isso é trabalho formiguinha que a gente está fazendo com os recursos que a gente tem. Não podemos fazer concurso, chegamos a essa conclusão, a minha contadora, porque a lei mudou, a lei mudou aqui na Câmara, porque mudou lá de cima. E a gente só conta com a taxa de administração, o dinheiro que vem para o IPREM, como vem para a Câmara, vai diminuir esse ano. Porque não vai contar mais para a base os inativos, a folha dos inativos. Vai ser só a folha dos ativos. Daí o dinheiro vai diminuir. Então, não tenho como fazer concurso para nenhuma vaga lá.
eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Lá, administrar o que eu tenho, para poder prestar o melhor serviço possível, que é o que a gente está fazendo. A gente contratou uma empresa de gestão atuarial. Essa empresa está fazendo o cálculo atuarial. E essa empresa vai fazer a gestão continuada de como que vai ficar a nossa situação. Então, isso eu quero trazê-los aqui para conversar com vocês e mostrarem de forma técnica como que está o nosso instituto. Aí, então, eu preciso do engajamento de vocês. O pessoal vai apresentar os gráficos de registros contábeis, financeiros, investimentos. Eu pedi para fazer tudo em gráfico, como eu falei, para ficar mais didático e vocês compreenderem melhor. Nós também entramos com uma ação, porque existiu um acordo que eu batizei de acordão de 2016, que devolveu para a prefeitura, o IPREM devolveu para a prefeitura 30 milhões. E esses 30 milhões, sob o condão de ser contribuição indevida, que eles devolveram para os servidores, mas eles não poderiam ter feito essa compensação e devolver para o executivo. Foi feito em 2016. Nós entramos com uma ação no último período lá de prescrição para anular esse acordo, é o que eu chamo de acordão. 30 milhões hoje atualizado, o Nicolas e o Daniel, que são de números, né, que sabem dizer melhor quanto que vai dar isso, eu não sei. Mas tem uma ação que nós entramos, isso é novo. O terreno da perimetral. Vocês sabem que lá tem uma quadra e um CRAS. E aquele terreno é ativo garantidor de aposentadoria. Nós recebemos por ele 10 salário mínimo por mês. Por um contrato que o ex-gestor fez lá em 2011, sei lá. E aquele terreno eu pedi agora, conseguimos contratar uma empresa de engenharia que vai começar agora, creio que nessa semana já, o georreferenciamento e a reprecificação daquele terreno. Porque eu preciso, junto com o executivo e com a Câmara, verificar, e o conselho, claro, os conselhos, né, verificar, o Nicolas aqui é do conselho, ele está acompanhando isso, eles nos dão muitas sugestões, verificar qual que é a melhor forma de monetizar aquilo para o IPREM, porque aquilo é dinheiro para pagar a aposentadoria, que nos idos de 99 foi feita uma lei, que o então prefeito propôs à Câmara e deu aquele terreno, que teve uma série de problemas, mas para pagar a contribuição que ele não repassava. E ficou lá, e depois a prefeitura construiu um CRAS, um clube, sei lá o que é que tem lá em cima, lá, que o pessoal usa, a comunidade. E aí, aquilo é para pagar a aposentadoria. Está errado. E com recursos federais ainda construíram a gestão anterior. Não foi essa. Então, é uma situação que nós temos que ter que resolver junto a essa casa, sobre aquele terreno. E aí, para estudar novas formas de aporte. Não adianta falar reforma previdenciária. Não vai adiantar. Não vai bastar. Não adianta. Nós vamos ter que estudar novos aportes. Nem que for, sei lá, para sentar uma comissão, ir para Brasília, sentar com a equipe de atuária de lá, com a empresa que a gente contratou, com o representante daqui, ver o que pode ser feito. Porque daí vocês ouvem de quem manda, quem regula, para não falar que é a gente que está falando. Tá bom? E é isso. Aí tem o PASEP, que é uma coisa que que a Receita Federal começou a cobrar e não era pago antes. E aí leva mais de 600 mil por ano, né? Que é uma coisa que a gente vai entrar com uma ação judicial também agora para tentar brecar isso. Mas é Receita Federal, né, gente? Vocês sabem. Mas a gente vai tentar fazer essa ação para conseguir um resultado bom. Então, é isso. É uma coisa que eu tenho um livro que eu gosto muito. Tem vários, mas tem um que se chama Arte da Guerra, que eu gosto muito, do Sun Tzu. E tem uma mensagem que ele passa assim, ó: a informação é crucial. Nunca vá para a batalha sem saber o que pode enfrentar. E essas informações é o que eu trago para os senhores aqui. Porque os senhores, junto com a gente, junto com os conselhos, junto com os servidores, todos temos essa batalha a enfrentar. Os servidores que me assessoram brilhantemente, Juliana Mares, da Contabilidade, Daniel, da Finanças, Ana Elisa, assessora de investimentos, vão apresentar os números para os senhores. Ok? Muito obrigada.
Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, pessoal que está acompanhando virtualmente. Nós vamos apresentar agora a prestação de contas do IPREM do terceiro quadrimestre de 2021. Nesse primeiro slide, estamos apresentando as receitas acumuladas do ano de 2021. Essas receitas é receita de caixa, é o que entrou efetivamente em cada mês. Então, no ano, entrou de receita de servidor retido, o valor de 16.719.000. O repasse patronal, o valor de 16.721.000. O repasse do déficit atuarial, que é o aporte, no valor de 27.705.000. Repasse das contribuições dos inativos e pensionistas, no valor de 363.674. Receita de Comprev, que é de compensação previdenciária, entre regime geral e próprio, no valor de 218.000. Receita de aluguel, que a Fátima citou, lá do terreno, no valor de 121.000. Receita de rentabilidade, que aqui entra receitas das NTNBs, que a gente recebe semestralmente, no valor de 2.985.000. Essa receita de cessão de direito de operação de pagamento é aquela receita da venda da folha. A gente recebeu no ano de 2020 uma parte, e em 2021 a gente recebeu esse restante, no valor de 634.000. E houve também, a Prefeitura quitou os atrasos desses repasses já há alguns anos, que estavam pendentes, e a Prefeitura quitou, se eu não me engano, foi no mês de fevereiro ou março, no valor de 3.385.000. Esse próximo slide, ele apresenta as despesas do ano. Despesas com benefício de aposentadorias concedidas. O valor exato de concessão de aposentadorias. Foram 147 aposentadorias, que totalizou o valor de 426.000. Aposentadorias que de todos esses servidores que foram pagos no ano de 2021 foram de quantidade 1.411, que totalizou um valor de 50.315.000. As pensões novas do ano de 2021 foram 40, que totalizou um valor de 91.043. E as pensões totais que foram pagas em 2021 foram 291 aposentadorias, que totalizou um valor de 6.116.000. Despesas com sentenças judiciais e acordos foi no valor de 9.612. E algumas despesas administrativas, todas as despesas administrativas que nós tivemos no ano nesse ano de 2021 totalizou 4.191.580,57. E algumas despesas mais importantes que eu coloquei ali foram a despesa com PASEP, no valor de 651.000, as tarifas bancárias, 26.825, e a folha de pagamento, no valor de 2.651.000. Esse slide, eu quis apresentar... Anteriormente, a gente apresentou receitas de caixa, então, que são aquelas receitas que entram mensalmente. Essas receitas agora que estão apresentadas aí, ela é por competência. Então, por exemplo, são aquelas receitas da folha de pagamento. A folha de pagamento de janeiro gerou uma receita de contribuição de janeiro, e assim sucessivamente. Então, eu fiz essa apresentação para poder mostrar para vocês qual que é esse impacto. Essa receita que entrou de competência, o que ela paga de despesa.
mais fácil olhar no gráfico, igual a Fátima falou. Não, eu vou falar daqui primeiro. Então, as receitas por competência, ela totalizou 57.101.000. Todas essas receitas são receitas de contribuição, de servidor, patronal e déficit. Essas receitas, elas pagam as despesas de aposentadoria, de pensão e a taxa, administração. O que é a taxa? É a despesa que faz... são despesas lá do dia a dia, da folha de pagamento, da luz, telefone, despesas assim do dia a dia, igual aqui na Câmara. E essas receitas... Deixa eu ler por aqui, fica mais fácil. A partir desse quadro, elas são demonstradas as receitas de contribuição e as despesas de benefício e taxa de administração, que é as despesas de manutenção do Instituto. O que custeia essas despesas de benefício e taxa de administração são as receitas de contribuição. Neste quadro, foi apresentado as receitas por competência de contribuição de servidor retido, patronal e suplementar do ano de 2021. Receitas por competência são as receitas da folha de pagamento e não receitas de caixa, que são as receitas que entram no mês calendário. O valor das receitas por competência de contribuição totalizou 57.101.000. E as despesas efetivas do ano de 2021, com benefício de aposentadoria, pensão e taxa de administração, totalizou um valor de 60.189.281,25. É isso que eu queria mostrar para vocês, que a receita, se a gente for fazer o cálculo de toda a receita por competência, totalizou 57 e a nossa despesa totalizou 60 milhões. Quer dizer que a gente está tendo um déficit de 3.087.000. Como é que a gente paga isso? A gente paga com uma sobra, reserva financeira que a gente tem dos anos anteriores. Então, por isso que a gente está conseguindo pagar. Mas assim, o que a gente queria mostrar para vocês é esse alerta. Porque a taxa de administração nossa, igual a Fátima disse, ela é um percentual e ele foi reduzido esse ano. Antes entrava na base de cálculo as remunerações dos servidores ativos e dos inativos, agora não entra mais inativos, só entram ativos. Então, se a folha de pagamento da prefeitura não tiver um número suficiente de servidores, a nossa taxa ela vai sempre diminuir. Isso é um impacto. Aqui a gente apresentou esse gráfico. Então, no quadro a seguir foi feito um comparativo, então, mês a mês da receita e despesa. Vocês podem observar que todos os meses as despesas estão maiores que as receitas, que está em vermelho. Isso quer dizer que o Instituto está pagando as despesas com dinheiro de reserva. O IPREM tem que resgatar o dinheiro desse fundo de investimento para cumprir as despesas. Uma das soluções é fazer novos concursos. É necessário que entre novos servidores efetivos para entrar mais receitas para o IPREM. E aqui, nesse próximo slide, eu coloquei como informação o número de servidores ativos que a gente tem mês a mês e o número de servidores inativos e pensionistas do outro lado. Então, pode observar que de servidores ativos houve uma diminuição. Em janeiro, nós tínhamos 3.008 servidores ativos e em dezembro nós tivemos 2.983 servidores ativos. Isso quer dizer que entra menos receita de contribuição. E dos inativos e pensionistas, ele só teve aumento. Em janeiro, a gente teve 1.597 inativos pensionistas, e em dezembro tivemos 1.702. Então, aqui a gente fez um gráfico mostrando, comparando o número de servidores ativos e inativos. E aí é isso que a gente queria mostrar para vocês. Sobre o censo,
que a gente finalizou o censo, só está sendo feito ajuste de alguns servidores. O censo, número de censo feito de aposentados foram 1.353, de pensionistas foram 286, servidores ativos fizeram o censo foram 2.884, que totaliza uma quantidade de 4.523. Os aposentados, reprovados por falta de documento, alguma coisa, que a gente tem que não fizeram o censo, nós temos um número de 21 servidores. Esses 21 servidores a gente já está buscando colher esses dados que estão faltando. E, como percentual, nós tivemos um percentual de 99% de pessoas que fizeram o censo. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar quem assiste aqui da tribuna e também através dos meios de comunicação. Eu vou apresentar para vocês o resultado dos nossos investimentos no terceiro quadrimestre e no acumulado de 2021. Esse quadro ele tem a rentabilidade da nossa carteira no terceiro quadrimestre. Então, o IPCA, que é o índice que mede a inflação, ele ficou em 4,09. A nossa meta é IPCA mais 5,39, ficou em 5,99. Os fundos líquidos tiveram uma rentabilidade de 1.474.000, representando 0,4%. Os ilíquidos, menos 4.958.000, representando menos 6,52%. E a carteira total, menos 3.483.000, representando 0,87%. Esse próximo quadro ele tem a rentabilidade acumulada de 2021. Então, o IPCA atingiu aí os 2 dígitos, chegou a 10,06%. E quanto mais alta a inflação, pior para a gente, porque a nossa meta é em cima da inflação. A meta IPCA mais 5,39 ficou em 15,99%. E a rentabilidade na nossa carteira líquida no ano, 4.313.000, representando 1,83%. Os fundos ilíquidos, a gente teve uma reprecificação negativa de menos 16.189.000, representando quase 20%, 18,82%. E na carteira total, menos 11.876.000, representando menos 2,75%. E por que desse cenário tão ruim, né? A gente atingiu só 11% da meta. Foi um ano, eu trouxe um pouco da conjuntura econômica para vocês. Nós tivemos a segunda onda da pandemia, né, com recorde de mortes e internações, causou muita volatilidade no mercado. Alta da inflação provocada pelo excesso de liquidez. Nós tivemos lockdown, distanciamento social, várias empresas fechadas. E, com isso, os governos injetaram muito dinheiro na economia, que é um dos motivos da alta inflação hoje, além de crise na cadeia produtiva de diversos produtos. A taxa Selic passou de 2% para 9,25%. Temos também o risco fiscal, com a PEC dos precatórios, cenário político politizado, tudo isso influencia na volatilidade e no retorno da nossa carteira. E, além disso, falta de apreciação pelo Congresso de reformas que o mercado considera importante, como tributária, administrativa e algumas privatizações também. Esse gráfico ele ilustra os números que eu passei para vocês da meta. Essa coluna cinza é a meta, que ficou em 15,99. A coluna verde é a rentabilidade da nossa carteira, 1,83. A coluna vermelha, a rentabilidade dos fundos estressados, menos 18,82. E a carteira total, menos 2,75. Esse próximo gráfico, ele mostra a distribuição da nossa carteira. Então, hoje, 15% do nosso patrimônio é composto pelos fundos estressados, que representam no valor de 68.781.000. E 85% são os fundos líquidos,
com 377 milhões. Isso na posição de 31 de dezembro de 2021. Aí eu trouxe para vocês também o gráfico de 31 de março de 2018. A intervenção municipal, ela aconteceu em 23 de abril, então esse é o último fechamento antes da intervenção. Os fundos ilíquidos, eles eram quase 50% da nossa carteira. Então, a gente tinha 176 milhões de fundo ilíquido, representando 45%, e 220 milhões de fundo líquido, representando 55%. Dá licença, Nelisa, eu peço a atenção dos senhores vereadores para esses dois gráficos. Esse que ela está mostrando agora, da situação pré-intervenção, e o de hoje, para vocês verificarem como que aquele dinheiro que está em vermelho ali, que era... volta para a gente o gráfico, por favor, isso. Esse 176 milhões, olha o tamanho do lugar que ele ocupava a nossa carteira, que é o dos investimentos em fundos, que eu vou ser bastante educada e chamar de estressados. E aí, a parte azul era a carteira líquida. Aí, hoje, muda o gráfico. A gente tem essa fatia de 68 milhões. Só que, daquela fationa, a gente recebeu de amortização, que quer dizer o dinheiro que a gente conseguiu recuperar desde a intervenção, por causa de fundos, títulos públicos que tinha dentro desses fundos, que eles geralmente colocam que é para pagar os prestadores de serviço, para pagar gestor, administrador, aquelas taxas e aqueles para quem está junto também no esquema. A gente conseguiu, depois, quando teve a operação da Polícia Federal e a intervenção, conseguiu recuperar desde então 39 milhões. Agora, vocês façam as contas. 178, a gente conseguiu recuperar 39. Cadê o restante? Se alguém puder nos responder, a gente também vai ficar contente. E, nesse período, a nossa carteira líquida passou de 220 milhões para 377 milhões, uma diferença de 157. Então, se esses recursos tivessem sido aplicados em fundos saudáveis, a gente teria uma realidade muito diferente hoje e um déficit também bem menor. Porque não são só 170 milhões, né? 170 milhões atualizados. Esse gráfico é a evolução da carteira líquida no ano de 2021. Então, a gente começou com 350 milhões, terminamos com 377. A nossa rentabilidade dos fundos foi de 4 milhões. Aí, aqui entrou 14 milhões de amortização de fundo e líquido. E também, no final do ano, teve um repasse da prefeitura que ela acabou depositando antes, era para passar em janeiro, ela passou em dezembro. Então, por isso essa diferença. Esse gráfico é da carteira líquida, que passou de 98 milhões para 68 milhões, uma diferença de 30 milhões. Desses 30 milhões, 14 milhões foram amortizados e 16 milhões foi perda. Aí, aqui, o reflexo da carteira ilíquida na nossa carteira total, né? A gente começou o ano com 448 milhões e a gente terminou com 445. Ou seja, nosso dinheiro está diminuindo. E as nossas despesas, como eu esqueci, porque eu estava conversando, e a Juliana Mares mostrou um gráfico para vocês da evolução da receita que a gente recebe por mês, que são as contribuições que a Prefeitura, a Câmara, o próprio IPNEM repassa, e a folha de pagamento dos inativos. Por exemplo, setembro entrou 4 milhões e 100. A nossa folha foi 4 milhões e 600. Então, nós estamos descendo o morro. Já, então, quer dizer, nós temos esse problema de carteira com menos dinheiro e as despesas crescendo mês a mês. E também, assim, eu lembro vocês que no último calculatorial, eu já tinha trazido essa informação aqui, falei rapidamente hoje, existem cerca de quase 800 servidores que já podem se aposentar imediatamente. E se eles resolverem fazer isso, esse valor da folha de pagamento, que é 4 milhões, o Daniel vai poder falar melhor que eu, deve ir para uns 6. Aí, então, a gente vai começar a tirar dinheiro, desmobilizar. A gente fala que vai desmobilizando os investimentos bons
que a gente tem, né? Que é aquele dinheiro verdadeiro que a gente tem nas carteiras, que a gente separou, líquido e líquido. E aí, por isso que eu falei para vocês, 5, 6 anos é o tempo que a gente tem. Essa próxima tabela é de amortizações. Então, esse ano a gente recebeu 14.043.000 dos fundos ilíquidos e no acumulado desde a intervenção já são 39.752.000. Esse gráfico, ele mostra a rentabilidade dos fundos ilíquidos de 2014 a 2021. As aplicações nos fundos líquidos, elas ocorreram de 2011 a 2018. Mas a gente tem uma certa dificuldade em encontrar os extratos desse período e eu tinha recebido a informação de que a prestação seria no dia 27, então eu acreditei que até o dia 27 eu conseguiria fazer o gráfico todo. Mas como mudou para a segunda, eu tive tempo de fazer só até 2014, pegar extrato por extrato, ver a rentabilidade mensal. Então, vocês observem que de 2014 a 2018 ia muito bem, a rentabilidade dos fundos chegou a quase 45%, extraordinária. Só que era fantasiosa, né? Se não tivesse ocorrido a intervenção, talvez a gente estava agora com uma rentabilidade maravilhosa. Só que a realidade é um pouco diferente. Depois da intervenção, a gente observa a queda no gráfico, que é a reprecificação dos fundos para o que eles realmente valem. Da minha parte é isso. Eu vou passar para o Daniel, que ele vai falar das principais reprecificações que ocorreram nesse ano. Boa tarde a todos. Eu vou falar agora das coisas, dos fundos, dos piores, tá? Sobrou para mim. Eu vou começar este fundo ele foi investido em 2015, 2.300.000. Aqui tem uma ressalva que, quando foi investido o valor nesse fundo, já existia um processo arbitral contra ele. E, mesmo assim, foi investido 2.300.000 nele. Esse processo de arbitral, hoje ele está num valor de 382 milhões contra o fundo. O que está vindo negativamente nos extratos para a gente é 569 mil. Ou seja, a gente investiu 2.300 e no extrato ele está mandando a gente depositar para o fundo 569 mil. Porém, se a gente for fazer a conta certa, a sentença arbitral ela fala em 382 milhões e a participação do IPREM nesse fundo é 1,38. Isso, você fazendo a conta, são 5.270.000 que o IPREM deverá futuramente aportar nesse fundo, tá? Vou passar para o próximo fundo, é o Sicília. O Sicília ele foi investido 10 milhões nele entre 2016 e 2017. Esse fundo ele era apenas para investidor profissional. O IPREM ele nunca foi investidor profissional. O IPREM Instituto ele é um investidor qualificado. Se ele fosse profissional, ele teria no mínimo R$1 bilhão, coisa que não tem. Foi investido os 10 milhões, os 10 milhões eles foi perdido por conta de fraudes em título público, fraude em debenture, entre outras, né? O próximo... Ô Daniel, só um instante. Então, esses dois fundos, eles são muito graves, porque o primeiro, vocês viram que a gente deve ter uma dívida de mais de 5 milhões com ele. Quer dizer, a gente vai ter que pagar esse valor, provavelmente.
Eu não sei como que vai ficar, que isso a gente fez ofício, está escrito aqui na apresentação, para a CVM, Secretaria de Previdência, para nos acudir. E o Cecília, eles falaram para a gente assim, o fundo não existe mais, não tem nem o que fazer mais, a gente não tem nem ação nenhuma a tomar. Eles simplesmente falaram, acabou, sumiu do mapa, não existe. Se vocês foram procurar, não existe mais registro em lugar nenhum. O Cecília. O próximo fundo é o LA Shopping Center. Ele foi investido 10 milhões em 2013. Hoje, o saldo dele é 2 milhões e 136. Houveram inúmeras reprecificações no fundo e a principal dela foi um projeto que não teve êxito. LA Shopping... desculpa, gente. Shopping Pampulha, ele foi descontinuado o projeto, então teve uma desvalorização bem grande agora no final do ano por conta desse projeto que não teve continuidade. Isso não tinha nem licença ambiental. O fundo disse que ia investir no Pampulha, lá num shopping, e não tinha nada, perdeu tudo, reprecificaram a zero. E o único que tem alguma coisa dentro desse LA Shopping é um shopping lá em Brasília que funciona. Só que, curiosamente, o fundo só tem 11% investido nesse shopping, que seria, em tese, seria uma coisa boa, mas só tem 11%. E os outros 90%, 89% é nesse Pampulha, que já era, desculpem, para vocês entenderem, é assim mesmo, que já era, e um lá, Dunas, que fica no Rio Grande do Norte, né? Onde fica mesmo, Daniel? É isso mesmo. Que só tem mato e mais nada. E, por último, o fundo Cantrone. Não, tem mais um. Foi investido 7 milhões e meio em 2016. Hoje, ele está com um saldo de 475 mil. Nele existem hoje, ele era um FIP, tá, gente? Ele era um fundo de investimento de participação, ele foi transformado num fundo imobiliário por conta dos ativos que tem dentro dele, que não fazia sentido ser um fundo de participação. Existem vários processos judiciais nesse fundo. Entre alguns que eu posso citar aqui, um senhor chamado Juvencio. Ele é filho de um ex-prefeito lá de Juazeiro. Ele pegou 6,7 milhões de empréstimo no fundo, que ele era o gestor do fundo e ficou por isso mesmo. E também tem o Rivera Casa Nova, que ele tomava conta, que é são terrenos lá, lá em Juazeiro também. Era um terreno de 247 mil que o fundo comprou, porém a matrícula nunca foi passada em nome do fundo, tá? A matrícula foi passada por um amigo desse Juvencio e é isso que aconteceu. Está tendo vários processos judiciais em cima dessa pessoa para ver se consegue reaver esses negócios esse negócio. O Daniel não está achando palavras. Tá difícil. É que tem coisa que eu vou falar que não é muito legal. E por último o Fundo Áquila. Esse Fundo Áquila foi investido 6 milhões e 300 mil entre 2014 e 2017. Hoje ele está com 3 milhões e 34 mil. O principal motivo dessa desvalorização é uma reavaliação dos imóveis, principalmente na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, onde foi investido dinheiro em terrenos também, os quais é a mesma situação. O pessoal colocou dinheiro no fundo, o fundo comprou um terreno que estava com processo judicial e o dono do terreno entrou com processo e reaveu para ele de volta o terreno.
Ele falou que não tinha vendido e está uma briga na justiça por conta disso. O fundo fala que é dele e o dono do terreno fala que não é dele. É isso que tinha para falar. Fátima, se você quiser encerrar. Está encerrada a nossa apresentação. A gente solicita aí aos vereadores que fiquem à vontade, ou para ir lá no IPREM também, porque tem questões aí que são bastante difíceis. A gente mostrando aqui, a gente tenta facilitar ao máximo, mas é coisa que a gente demorou para entender. Não é fácil entender, mas estamos à disposição lá. E se vocês quiserem perguntar também a respeito de alguma coisa que ficou aí omissa, estamos às ordens. E a situação é essa.